Olá, turma! Tudo bem? Vamos acompanhar comigo a leitura da página 84 do livro de Geografia. Pega o seu aí e vamos acompanhar. Quem vive e trabalha no campo é o título do nosso estudo. Diferentes pessoas vivem e trabalham no campo. Há famílias que se dedicam à agricultura e à pecuária. Elas vivem, em geral, em chácaras, sítios ou fazendas. Algumas são donas das terras e outras trabalham nelas em troca de salário. Muitas outras famílias não têm condições de comprar as terras e vivem em assentamentos rurais. Agora a gente vai ver o que é assentamento rural. É uma área, turma, de produção agrícola e pecuária, ou seja, é um espaço de terra que as pessoas plantam e cuidam de animais, por exemplo, vaca, bezerro, boi, porco, galinha, certo? Destinadas pelo governo brasileiro, ou seja, quem doa esse pedaço de terra para a pessoa trabalhar nele, plantar e cuidar dos animais é o governo brasileiro. Essas pessoas são chamadas de pequenos produtores, porque eles não são donos da terra e também a terra é pequena. O espaço que é dado a essas pessoas não é muito grande, do tamanho de uma fazenda, é bem menorzinho. Então vamos ler aqui: assentamentos rurais, áreas de produção agrícola e pecuária, destinadas pelo governo brasileiro a pequenos produtores que não possuem a propriedade da terra. No campo, existem também comunidades tradicionais, como quilombolas. Quilombolas são aqueles espaços com casa e tudo mais, escola, às vezes tem até escola, que foram formados, criados pelos escravos, e que as famílias, conforme foram crescendo, continuaram nesses quilombolas. Eles não foram para a cidade, mesmo com o fim da escravidão. Muitos continuaram nessas áreas, muitos escravos, ou melhor, desculpa, descendentes de escravos, continuaram nessas áreas. Ribeirinhos são as pessoas que moram à margem dos rios e que vivem e trabalham naquela terra, na margem dos rios. Os seringueiros, que são aquelas pessoas que vivem da extração do látex, que eles fazem pequenos desenhos nas seringueiras assim, ó, põe uma latinha aqui para escorrer látex e ficar enchendo essas latinhas. E com esse látex é feito um monte de produto. Por exemplo, a borracha que a gente usa no dia a dia. Olha o tanto que a minha tá feita, precisando ser trocada. O pneu do carro e assim por diante. Muitas coisas são feitas desse látex que é extraído pelos seringueiros, além dos diversos povos indígenas. Conheça a seguir algumas pessoas que vivem no campo. Então, agora nós vamos falar especificamente das famílias de agricultores. As pequenas e médias propriedades agrícolas são, em geral, ocupadas por famílias de agricultores. O trabalho dessas famílias é fundamental para os moradores das cidades, pois a maior parte dos alimentos disponíveis na cidade, principalmente os frescos, exemplo, frutas, verduras e legumes, são produzidos nas suas propriedades. Aqui em Goiatuba, a gente vai na feira, a gente vê muito agricultor que plantou e colheu o seu próprio produto e ele vai para a feira vender. Então, geralmente, esse pessoal que trabalha na própria terra e vai para a feira vender são, geralmente, não são todos, são os proprietários de áreas menores, certo, turma? Porque quando a área é muito grande, geralmente a plantada é soja, algodão, arroz, milho, né? Agora vamos continuar aqui. Trabalhadores assalariados. As grandes propriedades agrícolas, que é, por exemplo, essas que eu estava falando, que plantam soja, milho, costumam utilizar a mão de obra dos trabalhadores assalariados, ou seja, eles recebem no fim do mês um salário pelo trabalho realizado. O trabalho nessas propriedades pode ser bastante especializado. Há funcionários especialistas em aplicar vacinas no gado, outros que operam as colheitadeiras, e também há agrônomos e veterinários trabalhando nas fazendas. Aí, nesse caso aqui, a gente já está falando de uma área maior, né? Que geralmente os donos dessas terras grandes vivem nas cidades e mantêm esses funcionários lá para tocar a fazenda. Agora a gente está na página 85. Populações tradicionais.
Na comunidade onde vivem as populações tradicionais, há um importante costume. O conhecimento sobre diversas atividades é passado de geração a geração. Essas populações geralmente conseguem viver e explorar o ambiente de maneira que a natureza consiga se renovar. Um exemplo são as comunidades caiçaras, que vivem da pesca sem ameaçar a reprodução dos peixes. Então, turma, esse pessoal que é chamado de população tradicional, eles aprendem a trabalhar na terra, a colher, a plantar, a fazer o serviço do dia a dia deles para se manterem, através de pai, o avô ensina o pai ensina o filho, e assim vai passando. Ninguém sai para fazer uma faculdade de agronomia ou de veterinária para aprender a trabalhar com as coisas que a família já trabalha. Os ensinamentos são passados de pai para filho, certo? São as chamadas populações tradicionais, que eles fazem tudo de uma maneira tradicional, sem prejudicar a natureza, tudo de uma maneira bem tranquila, e geralmente em pequenas áreas, viu, gente? Isso aqui não dá para fazer quando é uma plantação enorme, quando é fazenda, essas coisas não. Que sempre vai precisar de um adubo especial quando é grande, de uma colheitadeira mais moderna, e para isso precisa saber, precisa estudar. Agora vamos ver na atividade número 1, o que ela está pedindo. Nas cidades, as pessoas compram a maior parte dos alimentos que consomem. Isso também acontece no campo? Explique. Bom, no campo, turma, geralmente as pessoas plantam muita coisa, tem horta, tem um pomar com laranja, com mexerica, com limão, a horta tem alface, tomate, então geralmente eles não compram a maior parte dos alimentos, não. Eles têm galinha, eles matam a própria galinha. Agora vamos ver o que está respondendo aqui. No campo, muitas famílias produzem grande parte dos alimentos que consomem. Foi o que eu falei. A maior parte dos alimentos deles é eles mesmos que fazem, que plantam, que colhem, certo? Agora, vamos ver a atividade 2. Você já esteve em alguma comunidade caiçara, quilombola, ribeirinha ou pequena propriedade rural? Conte aos colegas e ao professor. Bom, turma, essa atividade aqui nós não vamos fazer, certo? Um bom resto de dia para vocês. Fiquem com Deus, tá?